paz. Hoje é 8 de maio de 2021, sábado, está começando mais um Despertando com a Palavra. E você, o que acha mais importante? Eu tenho pensado, sabe, irmãos, durante essa semana, visto algumas coisas e sempre me vem à cabeça. Algumas pessoas falando comigo e sempre citam: fulano é muito inteligente, muito inteligente. Mas é muito importante. A gente precisa criar e educar nossos filhos para serem pessoas inteligentes, que assim eles vão ser felizes, vão ter uma vida próspera. Ele precisa ser inteligente. E vocês sabem a diferença de inteligência e sabedoria? Qual é o mais importante? A inteligência ou a sabedoria? A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 8, nos versículos 35 e 36, diz assim: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Vocês sabem quem está falando? Esse capítulo 8 de Provérbios é todo conclamado, todo voltado, é um chamado para a sabedoria. E no final do capítulo, a sabedoria é personificada. Aqui ela torna-se uma pessoa que fala dizendo que, pois todo aquele que me encontra quem? A sabedoria. Encontra vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, aquele que se afasta da sabedoria, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. A sabedoria está dizendo que todos aqueles que odeiam ter sabedoria, esse ama a morte. A sabedoria que vem de Deus nos ensina a evitarmos o mal. E nos ensina a se apegar a tudo que é bom. Tudo que é bom. E com isso a gente vai obtendo conhecimento que nos qualifica para a gente responder a todo o propósito de Deus para nossas vidas. Quando a gente busca sabedoria, a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, porque a sabedoria é um favor do Senhor. Tiago diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente. Algumas traduções falam que Deus dá sabedoria livremente. Todas as partes da Bíblia, Deus nos mostra, a conhecê-lo, a buscá-lo mais, a buscar essa sabedoria, a viver a sabedoria. A inteligência, o coeficiente de inteligência é diferente. Inteligência, ela busca só o conhecimento, ela tem o conhecimento científico, mas esse conhecimento sem a sabedoria não ajuda muito. O importante é nós sabermos, termos conhecimento, a inteligência, e também termos a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, porque se nós temos sabedoria, nós encontramos vida e favor de Deus. Veja essa história. Tinha um sábio que ele vivia, num reino bem um pouco distante. Ele era um sábio, o sábio dos sábios, e nenhuma questão que chegasse a ele e ficava sem solução. Ele tinha toda a solução para tudo. E existia um rapaz que não se conformava com isso, um rapaz muito inteligente. O rapaz era muito inteligente e ele orquestrou, ele pensou bastante, ele não aceitava o fato desse sábio conseguir decifrar qualquer enigma que fosse. Ele não se conformava. Então, durante muito tempo, ele ficou arquitetando, estudando, se tornou muito inteligente para poder pregar uma peça no sábio. E ele pensava: tem que existir uma maneira da gente enganar esse sábio. Ninguém sabe tudo e de tudo o tempo todo, pensava ele.
Até que um dia ele descobriu uma forma a qual nem mesmo o sábio dos sábios teria saída. Ele pensou: colocarei em minhas mãos, levemente fechadas, um pequeno pássaro vivo e perguntarei ao sábio se o pássaro está vivo ou morto. Se ele responder que está morto, eu abrirei as mãos e o libertarei para o voo. Se ele responder que está vivo, eu vou apertá-lo com meus dedos e o matarei. O sábio não terá saída. Assim ele fez. Diante do sábio, ele procedeu como pensou. Ele colocou o pássaro na mão e fez a pergunta: se o pássaro estava vivo ou morto. O sábio olhou bem nos olhos do rapaz e respondeu: meu bom homem, a vida desse pássaro está em suas mãos. Veja que sabedoria! Ele foi além do que o jovem homem pensou. Muitas das vezes, por diversas formas, nós temos em nossas mãos a chance de buscarmos, de encontrarmos essa sabedoria. Só vai depender da nossa escolha. Se nós vamos abrir nossas mãos e deixar a sabedoria voar, ou matar essa oportunidade, abrir mão dessa oportunidade, aliás, não da sabedoria, e deixar essa oportunidade de nos tornarmos sábios, ou matá-las em nossas mãos. Isso é o que nós temos que fazer e pensar. A gente precisa refletir, a gente não pode desperdiçar, porque a chance de fazer escolhas de vida é muito melhor do que a morte. Deus todos os dias nos dá essa oportunidade de nós buscarmos a sabedoria para falar, sabedoria para discernir o bem e o mal, para valorizar a vida, para não guardar mágoa, nem rancor no coração, para amar, para perdoar, para estender as mãos para o outro. Mas muitas das vezes a gente só quer ser inteligente. A gente analisa a situação e de uma maneira inteligente nós excluímos ou muitas das vezes damos vereditos ao homem. A inteligência sempre vai ficar nesta terra. Ela passa, mas a sabedoria não. Quando nós temos sabedoria para encararmos, as coisas de uma maneira que não precisamos sufocá-la ou prender, apertando ou matando todas as nossas oportunidades. Às vezes a gente precisa abrir e deixar nossa mente voar para que a gente aprenda, a viver o significado da sabedoria em nossas vidas. Porque só Deus, através do renovo que Ele nos proporciona todos os dias, através da nossa comunhão, da nossa busca através dEle, da Sua palavra, em oração, nós vamos adquirir sabedoria. Minha mãe, ela não tinha conhecimento, um coeficiente de inteligência muito grande, porque ela não tinha estudo. Ela era uma analfabeta funcional, mas era de uma sabedoria, de uma orientação, de uma sabedoria para orientar seus filhos, para demonstrar: meu filho, isso não está certo, vá por aqui, vá por ali. Quantas e quantas pessoas não têm nenhum grau de instrução, não têm nenhum canuto, mas têm uma sabedoria muito grande. Eles não ganharam prêmios Nobels, porém são sábios, mais sábios do que muitas pessoas que têm esses prêmios. A sabedoria nos leva a conhecer o sentido da vida e a entender o propósito da nossa existência. Quando somos capazes de entender isso, o propósito da nossa existência, através das lentes da sabedoria, através da visão da sabedoria que a sabedoria nos dá, vemos um mundo diferente. Ainda que a gente não tenha tudo, mas através da sabedoria nós temos descanso, nós temos discernimento. Quando nós temos sabedoria, nós sim podemos definir o que é treva, o que é luz, porque muitas trevas vêm disfarçadas de luz, mas aquele que é sábio,
Ele sabe muito bem discernir as trevas da luz. Que a gente busque sempre a sabedoria que vem de Deus. Se você tiver que escolher entre a inteligência e a sabedoria, decida escolher a sabedoria. Porque assim você vai encontrar o favor do Senhor. E você vai encontrar a vida e não a morte. Ó Deus, como é difícil, Pai. Como é difícil observarmos o mundo pelas lentes da sabedoria. Porque nós nos prendemos a muitos achismos, muitas teorias. E o Senhor, Pai, faz dos fracos fortes, dos loucos sábios. Então, Senhor Deus, dá-nos discernimento e sabedoria que vem de Ti. Nós precisamos e ansiamos ter sabedoria. Nós buscamos a instrução que vem do Senhor. Nós não queremos desprezar a sabedoria divina, a sabedoria do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos nos alegrar perante a sabedoria. O Senhor nos criou, o Senhor nos conhece bem antes da nossa formação, quando nós estávamos sendo tecido no ventre de nossas mães. Então, ó Deus, nos ajuda a termos sabedoria. Tu és o Senhor que nos sonda e nos conhece. Sabe o quanto somos limitados e perecemos por falta de sabedoria. Mas nós clamamos a Ti por esse entendimento, pela sabedoria. Livra-nos de toda insensatez, Pai, de todo achismo, de toda intemperança e dai-nos sabedoria. É o que nós Te pedimos e já Te louvamos e Te bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.